Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui a gente traz dicas todo dia para um aumento de produtividade, para a gente melhorar nossas lavouras e chegar com maior lucratividade. Meu nome é Leandro Barcelos e sou um dos engenheiros agrônomos criadores aqui da Raiz da Solução Podcast. Eu sou Jefferson Wisozinski, engenheiro agrônomo e mentor na mentoria R100 da Raiz da Solução. Lembrando que esse episódio aqui é a parte 2, então volta lá e assiste a parte 1 que tem muita informação de qualidade. Tá, mas então vamos lá, Romulo. Aéreo funciona. Sempre, não tenho dúvida. Eu não tenho medo disso, né? Eu sempre falo, no mínimo 4% a mais, tu coloca. E quem não acredita chama você, né? No final a gente vai botar o telefone, Instagram lá, chama o Romulo lá, chama, vem aí pra dentro da Raiz da Solução, que a gente não tem medo disso não, porque, e não é assim porque a gente quer, é porque a gente sabe que funciona. Sem dúvida. Não tem jeito, né? Eu sempre falo assim, é medir, né, Leandro? Nós medindo, cara, por que nós vamos ser ineficientes? Né? Agora tem que saber o que medir. Tem que saber o que medir, como medir, né? Tem que ter os aparelhos. Tem que ter aparelho, tem que ter parâmetro. Romulo, vamos pensar, olha um negócio disso aqui, ó. Vamos pegar um pH, nós temos que falar de pH. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, temos mais meia hora. Vamos lá, nós temos que ter pH um pHmetro. Nós temos que ter um medidor de velocidade do ar, de um ΔT. Nós temos que ter um penetrômetro. Tem que ter uma biruta, tem que ter papel sensível. Vamos pensar que tudo isso a gente gasta uns 20 mil? Não gasta. Não gasta. Vamos pegar um penetrômetro 8 mil, 22 mil. Vamos pensar que a gente gaste 15. Né? Vamos pensar assim, 15 mil reais. Não importa, se tiver uma fazenda de 100 hectares. Cara, vamos pensar assim, ó, de 100 hectares. 15 mil reais, quanta porcaria a gente compra com 15 mil reais? Que a gente gasta à toa. Gasta à toa. Então começa a ter, que não tem como nós olhar assim, ó, que tamanho de gota que é. Não temos essa capacidade. Talvez uma inteligência artificial onde um robozinho ele vai olhar assim e vai saber, né? Mas hoje nós não temos, então nós temos que medir, cara. Tem que medir. De novo, mais uma frase do nosso amigo Gauchinho, que é da ecossistema aqui da AP. Não se gerencia o que não se mede. É isso aí. Então, pá, vamos começar a medir, ver, entender, sentir o que você quiser. Aí daí a gente começa, cara, será que eu tô sendo bom? Né? Entende? Eu acho que é aí que começa. Você tá colhendo, é número que tem que te dizer para que lado que você vai. Tá? E daí procura o conhecimento, né, Romulo? Sem dúvida. Leandro, vamos para coisa básica hoje. A gente sabe que tem fazenda pequena, não tem necessidade. Mas pensa o seguinte, se toda fazenda tivesse uma balança na entrada da fazenda, com o que você entra e o que você sai. Lembra que o Mike comentou lá sobre que eles têm 2 balanças em cada fazenda? Eu não lembro o que o Mike ele falou mesmo. Ele comentou para... Mike é um da mentoria R100, né? Ele falou que eles têm 2 balanças em cada fazenda. Que eles descobriram que depois que você coloca a balança na fazenda, você produz mais. Não, mas isso, o nosso amigo Celso Serrato, ele falava assim pra gente, que é um aqui da Bahia, ele fala, sabe que a primeira coisa, né, que você faz pra aumentar a produtividade na tua fazenda? Compra uma balança. Né? Ele até teve uma coisa mais pejorativa falando aí que, né, às vezes as coisas entram e não saem, ou saem e não entram, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem que ter uma balança dentro da fazenda. E outra, você tem 100 hectares, não tem como ter uma balança, mas a cooperativa tá ali a 10 km, 15 km. Né? Vai lá e usa a balança, ninguém vai cobrar nada, não. E Leandro, eu falo assim, ó, nós falar em pulverização, quem mede a capacidade do reservatório de um pulverizador? E aí a culpa, quando tu muda alguma coisa, o problema tá no pessoal da pulverização. Alguém tem que ser culpado sempre, né? Alguém tem que ser culpado. Então eu vejo assim, ó, é coisa simples. E a gente tá falando isso assim como um desafio mesmo, para as pessoas que estão escutando a gente, assistindo a gente, pensa. Nós estamos tentando desafiar mesmo. Porque uma coisa que eu sei, Romulo, é o seguinte, nós colher 60 sacos por hectare de soja hoje, desculpe, mas vai passar dificuldade. Se for arrendatário, pior ainda. Leandro, eu tenho safrinha, beleza. Mas, hoje um custo de lavoura é R$ 6.200, comprovado, custos variáveis, custos fixos. Custos variáveis não muda há muito tempo, é de 30 a 35 sacos. A história subiu forte, cara, não tem nada a ver isso aí. Isso aí é assim, ó, agora os fixos sim, os fixos subiram gigantemente, juro, tudo mais, né? Mas isso é um outro assunto. Operacional, né, Leandro? O operacional mudou, tá mais caro mesmo, a gente tá, né, mas tem como a gente colher mais, não é nada fácil, eu sei, não é varinha mágica, mas tem como a gente querer fazer mais. Mas na aplicação aérea, vamos pensar, então funciona, seja drone, seja não, a gente pode até, vamos falar assim, temos a aprender com o drone, porque pra mim, Romulo, não sei se tu concorda, eu gostaria que o Jefferson também, por favor, Jefferson, assim, ó, vamos lá. Hoje,
duas coisas na aplicação aérea para mim. Tá? Essa eficiência, a rapidez de fazer um hectare. Mas vamos pensar assim, ó, chegou no Mato Grossão lá que chove direto. Chegou no V4. E daí, se tentar entrar no V4, a tola fica 3 dias atolado lá no meio lá. E daí, Gerson? É aéreo, seja um drone. O que você acha assim, ó, o time de aplicação, importa ou não importa? Demais, demais. Inclusive no Mato Grosso tem fazendas que tá fazendo bordaduras dos talhões com o drone para otimizar a aplicação da aeronave, para não precisar a aeronave ficar fazendo manobra. Então, se o cara tá fazendo isso, é sinal que ele deve ter feito uma avaliação e que vale muito a pena. Aumentando a eficiência. Sim. Sem dúvida. Né? Porque às vezes o tempo que ele ia ficar dando voltinha e tal, e não sei o que, com o drone você faz. Só que, de novo, a aérea tem que ter mais técnica, tem que ter mais conhecimento. E daí isso dói, né? Entende? Mas só que é engraçado, né, Jefferson? Você é uma pessoa também que pode falar pra gente disso, né? Pô, cara, no final, depois que passou 2, 3 anos que você aprendeu e veio o resultado, é bom ou é ruim, Jefferson? É bom demais. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Rômulo. Na época eu estava na fazenda, o Rômulo deu consultoria para nós, prestou consultoria para nós lá e acompanhei ele na calibração do avião, acompanhei os meninos na calibração das máquinas. Então, assim, depois que a gente aprende a medir mesmo as coisas e entender o que tá acontecendo, o que a gente está fazendo, melhora demais o resultado, a eficiência, melhora a qualidade e a gente trabalha menos. Se a gente analisar, a gente trabalha menos. Mas tem que medir. Às vezes o cara pensa que por ele estar medindo, fazendo teste de garrafa, ele vai trabalhar mais. Na verdade, ele vai trabalhar muito, muito menos. Vai limpar um pulverizador que deu problema de incompatibilidade de cauda. Eu vou te dar um exemplo. Você viu o que é quando a gente muda, né? Eu vou te falar assim, ó. Eu, beleza, 119 quilos. Todo mundo me falando sempre que eu tinha... Eu fui em São Paulo, por isso que eu falo assim, ó, com quem que você tá? E eu não tô reclamando dos outros médicos, mas eu fui num cara no Einstein, que pra mim é o melhor nutrólogo do Brasil, e ele chegou pra mim o seguinte, olhou pra mim, fez os exames lá, um aparelho lá, e ele falou assim, você tá com, se eu não me engano, 21%, ou tava com gordura no fígado. E ele falou o seguinte, ou você emagrece ou você não chega em 2027. Assim ele me falou. Puxa vida. E eu tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Assim, daí ele chegou lá e seguinte, Leandro, ó, tu não tem saída não. Você vai fazer assim e você vai tomar manjar, porque senão você também não tem jeito pra você. Você tem que mudar a tua cabeça e até lá, mas até que tu mude tua cabeça vai demorar, então tu toma um manjar e tu me volte aqui com 0, senão você não vai viver. Ué, cara, voltei pra casa, né, meu amigo? Traquei, tamo lá e vão ter que perder e fim de conversa. Mas ó, primeiro mediu. Ninguém nunca tinha me dito que eu tinha 21% de gordura no fígado e as consequências de ter, apesar... E mais um detalhe, Roma, minha filha, na verdade, que é médica, me falava isso, mas só que santo de casa não faz milagre. Não. E ela dizia o problema, mas não me dizia quanto que eu tinha. O cara chegou lá e me disse, ó, você tem tanto. E isso aqui, ó, 90% das pessoas que têm isso aqui não sobrevive. Vai que gerar alguma... Rapaz, eu voltei pra casa e comecei a ler e tá aí, e tô aí. Tô tomando manjar, tô fazendo academia e entendi, Romo. Tá fazendo até academia. Até academia. Tá até jogando vôlei. Até jogando vôlei. E tá, mas ó, e de novo, mais uma vez a mentalidade. Cabeça. Mas muitas pessoas me falaram aquilo, mas aquela me falou de uma maneira que eu entendi diferente. Sabe? Ó, e daí? O que a gente faz na vida da gente, então, nesse sentido, né? E aquela história assim... Aí veio outra coisa na minha cabeça, né? Porque eu vou precisar vencer isso, né? Então, aí uma coisa que eu aprendi com o Bernardinho daí, né? Que eu gosto de escutar ele, é o seguinte, a tua vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de vencer. Entende? Então, é isso aí, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, o que é treinar? Você quer chegar no sem saco? A tua vontade de ir pro Experience, de participar do curso, de ver teus cursos, de assistir podcast, colocar em prática, errar, acertar, tem que ser maior do que chegar em 100 sacos por hectare. Tá? E de novo, a aplicação aérea, e vamos falar de time já. O time é muito importante. Com certeza. Né? Então, tem que ter conhecimento. Então, a tua vontade de vencer é maior ou é menor do que você encarar esse negócio e que seja o drone. Imagina uma lavoura de 200 hectares com um T25. Faz tranquilo, com a mão nas costas, cara. Só tem que aprender a lidar com isso. Né? A medir e a gente consegue evoluir. Então, MIDI. Aplicação aérea, então, deixa eu ver aqui que a gente estava falando. Já estamos mais de hora aqui falando, só para contar para vocês. E ainda tem mais algumas coisinhas. Mas mais alguma dica, Romo, da aplicação aérea? Eu tenho uma, mas eu vou deixar você.
Bom, nós falamos time, que é Pronto. fantástico. Faixa. Faixa, altura de voo e tamanho de gota. Tá. Ah, beleza, lembrei de uma antes. E aí, atomizador é bico? Leandro, eu acho que é assim, ó. Quando... vamos lá. Quando não sabe o que tá fazendo, bota atomizador. Bota atomizador. Aí é aquela história. Quando tu não sabe o que tá fazendo, usa atomizador e é igual usar a vazão 100. Quando eu sou agrônomo e eu vou recomendar um uso de produto, aí eu vou ser recomendante, tá? Eu vou recomendar fazendo uma fazenda. Eu vou falar para fazer 30 ou vou falar para fazer 100, como nós fomos lá atrás. Eu vou falar para fazer 100. Então, eu não sei o que estou fazendo, bota atomizador. Ele vai quebrar um pouco de gota e a cauda. Se a cauda não tá boa, o atomizador bota para fora. Agora, bota uma cauda meia boca No bico. no bico hidráulico para ver se vai. Não vai. Esqueça que não vai. Agora que o bico é muito mais eficiente que o atomizador, é? Sem dúvida. Porque tu tem um controle do tamanho de gota, né? Exatamente. E o atomizador, o que ele faz? O que é o problema? Vamos pensar assim, até uma dica para quem fabrica atomizador. Se tivesse lá algo que medisse a velocidade de vento de cada atomizador, perfeito. E nós conseguíssemos ajustar o que nós queríamos lá, perfeito. Só que não se consegue. E é aquela história, um atomizador está com um rolamento novo, outro está com um rolamento velho. O operador lá lubrificou bem, o outro não. Como é que funciona? E o cara vai lá e olha o ângulo de cada atomizador, ver se tá do mesmo jeito? Aí vem todos os detalhes, né? Então Leandro? vamos lá, uma coisa. Então vamos lá, o bico é difícil, o atomizador é fácil. Aí eu te pergunto, é mais difícil você mexer no bico, fazer uma boa cauda, ou você ter uma má eficiência e você perder dinheiro? Qual que é dos difíceis que você quer? Leandro, assim, o atomizador, por exemplo, para bicudo, no algodão, o atomizador é perfeito. Por quê? Qual que é meu alvo? Então tem que entender meu alvo também. Se meu alvo é lá a folha baixeira, o primeiro trifólio da soja, será que a gota fina, aí vem pro delta T, a gota muito fina, ela vai conseguir chegar lá no alvo? Ela vai ter tempo de vida de sair de 5 metros de altura, 200 km por hora de vento de um avião voando? Ela vai chegar lá, será viva? E aí o bico é muito mais fácil. Eu ajusto o tamanho e pronto, né? Aí vai embora. Então, tamanho de gota é essencial. Então tem vamos que lá, saber. mais um conhecimento. Bico é melhor que atomizador, é mais difícil, porque tu tem que ter uma cauda muito bonita. Então vamos lá, tu tem que ter conhecimento de cauda, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E faz menos faixa, né, Leandro? Porque o atomizador, o pessoal usa gota muito fina para aproveitar o vento. Mas só que daí é aquela história. Tu começa um talhão fazendo com um vento de 10 por hora, sentido leste. Tu acaba o talhão aplicando no mesmo sentido de vento, na mesma velocidade de vento? Será que a faixa vai ser a mesma? Então é aqueles remonte. Por que fica manchada as lavouras? É só ver o seguinte, se tu fizer uma lavoura do início ao final com aeronave, o piloto faz sempre o mesmo tiro? Se ele fizer, vai ficar manchada a lavoura. Pronto, não tem o que falar. Porque a deposição não é só de onde está passando a aeronave, é a aerodinâmica da aeronave. É a compensação da gota fina e o vento. Consegue se ajustar sempre isso? Não. O vento nosso não é constante. É por isso que o cara tem que entender, o vento tá de través é uma faixa, não tá de través é outra faixa, na mesma condição. É isso aí. E quem tem que saber disso? O piloto. Piloto. Ou algum técnico que seja responsável por aquela aplicação. E diga, ó, você muda a faixa agora. Isso aí. Ou num talhão tava assim, agora nós vamos ter que inverter. O drone é do mesmo jeito, né? Leandro, o que você falou, especialista. Nós temos que ter especialista em cada área. Não adianta uma pessoa hoje, um profissional é especialista em tudo. E tem especialista. E se não tem, vamos formar. E é aquela história de especialista, aquela história, tu vai fazer uma cirurgia do coração, você vai com o clínico geral ou tu vai no cardiologista? O que você quer? Tua eficiência vai ser qual melhor? E daí eu vou te falar uma outra pergunta. Você vai lá no médico que se formou há 2 anos, que fez 5 cirurgias de coração, ou você vai naquele que fez 300 cirurgias de coração? Que tem os cabelos brancos e um custa 5 mil, outro custa 50 mil. Qual é que você vai? Viu? Se tiver cabelo branco ainda, né? E eu não Você tô já puxando. perdeu. E eu não tô puxando a brasa pro assado. Sem dúvida. Que todo mundo tem direito. Agora, não tem jeito, cara. A experiência vale dinheiro. Né? Nesse sentido. E seja de agricultor, seja de professor, seja de qualquer um. Não adianta. O Jefferson, para ter a experiência que eu tenho, ele vai ter que chegar nos 50. Talvez hoje que o conhecimento vai ser mais rápido, né, Jefferson? Porque a gente tem acesso mais ao conhecimento. E daí vem uma história que eu gosto, de novo, assim.
se tu tem as pessoas do teu lado que te atalhem isso, aí você também ganha tempo. Por isso que eu falo quando a gente tem nossos cursos, nossa mentoria. O que é a diferença do nosso curso da nossa mentoria? Tu aprende com o nosso curso e tu faz. Sem o curso é uma coisa, com o curso tu vai mais rápido, com a mentoria você vai 100 vezes mais rápido. Que tu, é isso, tá? Mas tem o jeito de fazer, né? Leandro, vamos para assim, ó, pega a eficiência que tá, aí eu falo assim, a eficiência de lucratividade que vai ter as fazendas que estão dentro da R100 hoje. Vocês aqui dentro talvez não enxergam isso, mas nós estamos lá fora na ponta, tu vê muito isso, né, Leandro? Cara, olha o que os caras estão fazendo. E vamos abranger um pouquinho mais além da raiz da solução da R100. Quem tem mentor ou consultor de qualidade, não só nós. Isso aí. Entende? Tem mais gente, tem né, que tem gente boa. Então, aquela história, você tem um resultado e você quer outro resultado, você tem o conhecimento, beleza. Se não, arruma alguém que tenha o conhecimento. E existe no Brasil muito. Só que a gente tem que parar de achar que sabe tudo. A gente sabe até aquele momento. Isso serve para qualquer um e depende do nível. Sem dúvida. Né? Cada um tem um nível e tá tudo certo, né? Tem tempo. Ninguém tem um chip ainda que a gente coloca lá. Não é inteligência artificial, que tu bota uma coisinha, ela aprende rápido. Né? Nós não somos ainda desse jeito. Então arruma alguém para te ajudar. Para quê? Para que você continue na tua lavoura, continue na tua profissão, né? Busque ajuda. E de novo, a gente vai falar, porque a gente tem... Não, a gente tá aqui oferecendo isso. Mas essa a saída. A gente tem mentor para tudo. Eu acho que é por aí, né? E a aplicação aérea, eu ia te dizer o seguinte, sabe qual é o maior problema da aplicação aérea? E agora eu vou arrumar uma confusão para mim. Eu falo sempre assim, o maior problema da aplicação aérea se chama piloto. Né? Piloto agrícola. Né? Vamos falar assim, por quê? Porque ele quer voar e fazer hectare. E eu tô falando de média. Isso. De média, né? Sempre tem os 30% que são top, que preocupa. Sim. Nós temos um piloto lá na fazenda que o cara tá preocupado, ele tá fazendo as coisas, tá aprendendo. Agora a maioria, infelizmente, não quer, né? Não, acho que, Leandro, assim, tu falou tudo na questão piloto, né? Porque é aquela situação. Nós temos hoje piloto que quando nós vamos falar do nosso trabalho de medir, os caras já vêm com duas pedras na mão. E eu falo assim, cara, entenda o seguinte, nós não estamos aqui para piorar a tua situação. Você está preocupado com qualidade ou quantidade que tu vai voar? Quando falam para mim que eles têm que fazer área, aí eu digo, então infelizmente eu vou ter que adequar para isso. Porque o que é nosso papel hoje, vou dizer como especialista em tecnologia de aplicação, é ir lá e tentar mostrar para eles o que eles podem ser mais eficientes. Porque ele reentrar, para ele é bom, muitas vezes porque ele ganha por hectare. Mas para quem está pagando é interessante isso. Então o quanto é importante o cara saber isso. E aí eu vejo esse número. Cara, se você for mais eficiente, quanto pode ganhar? Quanto pode dar retorno para... O cara não vai trocar você. Não, e caso até mais eficiente, dá resultado, o agricultor vai fazer, vai contratar para mais coisa. Isso aí. E aí, assim, Leandro, outra coisa que me deixa muito preocupado é o seguinte, eu chego em propriedades que o produtor mesmo manda, às vezes... Agora, eu falo que a abrangência da raiz... O pessoal tem meu contato, eles mandam, Rômulo, tá bom, tem vários vídeos do produtor. Cara, esse piloto tá voando muito alto, né? E eu disse, cara, não é que o piloto tá voando alto. Tem que entender o tamanho de gota que ele tá usando e o que ele tá fazendo. Então, muitas vezes, mas meu piloto, eu gosto que voe baixo. Então, tem que ver qual que é a segurança do piloto. Porque nós pegamos o piloto que voa arrastando o pneu na soja e tem piloto que voa a 6 metros de altura. Porque a segurança de voo o cara tem. E tem que entender. E o que nós temos que fazer? Não é eu chegar lá... É aquela história, não adianta eu padronizar, falar para todo mundo, não, tem que usar a gota de 180 microns. Será que aquele cara que voa arrastando e botar a gota de 180, ela vai abrir faixa? Não vai. Então tem que quebrar a gota para aquele. Até porque ela vai ter um tempo menor da saída e chegar no alvo. Agora, aquele cara que está voando alto, como que eu vou falar para ele arrastar se a segurança dele está em jogo? Ele tem medo. Eu não posso fazer isso. Então, o que tem que fazer? Adequar para ele. Então, é isso que nós precisamos. Conhecimento. E aonde ele está, aqui na Bahia, que dá tiro de 5 km, é uma coisa, não tem uma árvore. Ixi. Agora, vai lá no sul. Não, vamos em Santa Catarina, no pessoal que voa na banana. Ali é só na serra, só no morro, e os caras trepando aquilo lá, e tu vê que, meu Deus, esse vai cair. E eu vou te falar, Romulo, agora de novo. Essas regiões aí, eu vou falar fazenda até 1.000 hectares. Desculpem, mas a aviação aérea de avião vai acabar ou vai diminuir muito e vai entrar drone.
A aviação aérea ela vai ser aonde? Em grandes áreas, assim, porque o drone vai entrar porque é muito mais seguro, muito mais fácil e tudo mais. Tá evoluindo, né? Tá evoluindo. Eu acho que assim, ó, tudo é uma evolução. Até o Jefferson brinca comigo, né? Que sou muito contra drone. Eu não sou contra drone. Eu sou contra o modo que os caras estão fazendo. Até contra a má aplicação. Esse ano foi um exemplo muito claro, né? Quantas perguntas que nós recebemos. O que faz aqui nessa situação? O cara foi voar um pasto lá com picloram e deu deriva na soja. O cara matou meio talhão, sei lá. Né? A gente foi várias perguntas dessas. O que eu faço nessa situação? Né? Tem como reverter isso? Então, por conta de piloto do drone, no caso, por fazer uma aplicação inadequada, no momento errado, é isso aí. Sem conhecimento. Eu tive um exemplo disso aí. Um cara no Pará me chamou. Ele disse, Rômulo, eu sei que tu mexe com tecnologia de aplicação. Eu disse, não, eu mexo mesmo, né? Digo, só sou mexerico. É aquela história, no Sul fala, né, que a criança é muito mexerica. Eu sou mexerico, gostava de mexer nas coisas. E ele disse, cara, vem aqui ver minha lavoura. O cara planta 900 hectares no Pará. E fizeram uma aplicação com drone na bordadura e lá tem terra com declive, aplicaram na área com declive picloram. Entrou o cara da área dele, 200 hectares, e foi pro saco por causa do picloram. Na mentoria eu tive um cliente que teve esse problema. E aí eu pedi, tá, mas e como é que os caras fizeram? Romulo, os caras do drone aplicaram de noite. E tu imagina aplicar de noite com inversão térmica. Que tamanho de gota? Rômulo, eles têm relatório. Pega o relatório para ver. Na tela do drone, os caras estavam usando 80 micros o tamanho de gota. Imagina onde que essas gotas foram parar. Exatamente. Com inversão térmica. Bom, e vamos lá, vamos pensar no desaprender. A gente tem um momento que é o desaprender, lembrei agora aqui, que a gente tem que... o que é? O que você tinha certeza e com o tempo agora, nos últimos tempos, o Jefferson também, né, a gente vai lá pro nosso momento desaprender e vamos rodar aí o desaprender. Rom, o que você pensa, né, seja de qualquer situação, né, desses últimos tempos, assim, que você realmente mudou um pouco de ideia do que tu fazia, tinha certeza e tu viu que pode estar mudando? Leandro, eu acho que assim, ó, esse desaprender para aprender é dolorido sempre, né? O cara pensar o que... Eu vejo assim, ó, conhecimento, Leandro, é um fator hoje que, para mim, é o principal ponto nas fazendas e onde nós formos fazer. Tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter o conhecimento para nós e precisamos repassar. Porque o repassar, você aprende em dobro. Então eu vejo assim, ó, e eu tinha muito isso, né, Leandro? Porque você fala hoje, hoje nós temos a inteligência artificial para o cara agregar conhecimento. Eu vejo, Leandro, quando eu comecei na fazenda, o patrão me largou uma Saveiro, eu lembro até a placa da Saveiro hoje, disse, agora tu vai atender 2.100 hectares. E eu vinha de uma propriedade e meu pai plantava 50 hectares. Eu mexia com vaca de leite. Rapaz, quando caiu aquilo na minha frente, digo, rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou ter que estudar. Como que se estudava? Livro. Aí, primeira área que eu vou olhar, eram os 200 hectares do talhão, acho que uns 50 perdemos, tinha um bichinho, um cascudinho que raspava. Tal de Sternecos subsignatus, raspador. Tá mandando a soja. Perdemos a lavoura por isso. Aí não tinha produto direito na época. Não tínhamos o fipronil na época ainda, né? Era... Corpo de fósforo? Não, era monocrotofose, ainda era o Tamaron. Não era Tamaron, era antes do Tamaron, era Nuvacron. Era o que nós tínhamos. Aí, cara, conhecimento, tem que ir atrás, liga. Na época tinha telefone discado. Tu pega hoje, cara. Olha o acesso à informação que nós temos. Só que esse acesso à informação, será que toda a informação é boa? Então, conhecimento tem que buscar alguém com experiência também, né? Mas hoje tu acessa muito fácil. Concordam comigo? Então eu vejo assim, ó, o desaprender é o quê? Todo dia nós estamos aprendendo. Uhum. Pega a raiz da solução. Cara, eu vejo assim, ó, quando eu ouvia falar em escarificar solo, diz, esses caras são loucos. E a matéria orgânica do solo, onde é que vai parar? Vocês me ensinaram isso e hoje aprendi e vejo muito. Se não tiver raiz, as plantas se foram. Beleza. Então, são desaprender para aprender. Para mim, hoje, vão meter esse escarificador. Tem pedra, rapaz, vamos dar um jeito, vamos botar alguma coisa, tem que fazer, tem que botar raiz. Perfeito. Muito obrigado por isso, viu?
Sempre Gerson, desaprendendo para aprender. Alguma coisa que você acha interessante? O meu desaprender foi, na verdade, há tempos, né? Mas falando em tecnologia de aplicação, foi fazer construção de cauda. Então, antes a gente seguia aquela regra de sólidos, enfim, SC, CE, e aí depois Formulação. Isso, pelas formulações. E depois que eu tive contato com o Rômulo, né, com a equipe dele, eu aprendi a fazer a construção de cauda por pH. Então, eu vejo assim que tem muito resultado, muita eficiência. E o teste de garrafa foi uma revolução, né? Em vez de arriscar e fazer, mandar para o tanque fazer um queijo lá e ter que jogar tudo fora, eu faço numa garrafa de Coca-Cola vazia. E aí dali eu sei se meu produto vai ter incompatibilidade física ou não, e se eu consigo ter uma cauda aplicável, né? Pelo menos, né? E quanto tempo perde com isso, Jefferson? É pouco tempo. 2 horas. Você perde ou ganha? Ganha. Porque um ganha tanque, muito tempo. Um pulverizador parado, entupido, operador brabo que não quer mais que use. Esse produto aqui, né? Às vezes os caras culpam um produto específico, mas não sabem por que está acontecendo isso, né? Sim. E que seja um produto. A gente já identificou produtos no teste de garrafa, que pode ser numa garrafa, pode ser num balde, que a gente, tava dando problema. Então, antes do problema, a gente trocou o produto, porque ele tinha um pH muito baixo e a gente não conseguia levantar e tudo certo. E eu acho que a gente vai gastar mais um tempo aqui, né, nesse sentido, porque temos que terminar o assunto e pronto. Né? Então, olha como é legal foi essa sequência. Baixa vazão, aplicação aérea, e agora como é que a gente faz tudo isso aí? Né? Tem que falar em mistura de cauda. Né? Como é que a gente faz a cauda? Entende? Porque tem que ter a cauda para a gente aplicar. E às vezes, talvez, então, para a gente fazer uma baixa vazão, tem que ter uma cauda, um conhecimento para montar a cauda. Para fazer a baixa vazão, de novo, tem que ter o conhecimento lá. E como é que a gente faz para não dar pau, que a gente fala? E daí você tem que jogar um tanque fora, talvez 20 mil reais lá num tanque, que às vezes se joga e ninguém nem sabe, ou até as próprias reações que acontecem. Vamos falar disso, assim, porque aproveitando o teu desaprender, a gente falava, era pó, não sei o quê, beleza, e hoje a gente já viu que ajuda, mas não é o principal. Né? Então, vamos lá, o teste de garrafa, pronto, tem que fazer. O que nós temos que olhar, Romulo? Tem 2 ou 3, tipo, pH do produto, o que é importante. Vamos falar a primeira coisa assim, pH de cauda hoje no final importa muito, principalmente se falar em fungicida, e às vezes numa dessecação com diquat, às vezes o pH é mais baixo. O glifosato hoje, todo mundo, né? Glifosato, talvez esse seja uma desaprender, que já faz uns 3, 4 anos. Glifosato é 4 pH. Cara, tem glifosato que hoje vem no mercado a 6,5. 7, depende do produto, né? Então tem que chegar na fazenda e medir o pH de cada produto. O que nós temos que olhar, Romulo, para nós ter uma boa cauda? Acho que podia começar pela água, Romulo. Entrando assim no assunto, Leandro, uma pergunta pro Romulo. Água de rio, de poço ou da chuva? Eu acho assim, se nós for pensar hoje em nós... se nós conseguíssemos coletar a água da chuva, a melhor água, uma água limpa, leve, é ela. Então, não no tem máximo dúvida. Com nitrogêniozinho que ajuda na absorção. Ajuda na absorção, melhora a absorção. Então eu vejo assim, é uma das melhores águas, mais leve, sem nutrientes. Depois, poço. Qual a profundidade desse poço? Foi feita análise dessa água? Então acho que assim, a análise de uma água hoje, rapaz, custa 60, 70 reais. Mas lá você vê se tu tem metais pesados, tu tem muito magnésio, tem muito cálcio. Cara, nós temos propriedades esse ano que o cara foi fazer análise e o problema dele não era cálcio e magnésio, era sódio. Sódio em altura do cara não poder usar. Aí tu vê assim, a dureza da água dele é pelo sódio, não por cálcio e magnésio. Então tem que medir aquela história. Medir. Em primeiro lugar, água, medir o pH. Ver como que ela é. Fazer a análise dela, manda fazer análise. Qualquer laboratório faz, qualquer universidade faz e tu vai ter um resultado. Então, primeiro pH. Água, pH e limpeza. Segundo, produtos. Então vejam assim, a importância nós estamos falando desde lá de trás. Chegou o produto na fazenda, separei por lote, medi pH. Então, tu viu diferença de pH, tu já se assusta porque alguma coisa tem diferente. Então, começa daí. Eu medi o produto pelo pH. Hoje, a ordem que nós estamos trabalhando
Normalmente, para reduzir reação química, do alto para o baixo. Claro que é o que manda adjuvante. Mas eu estou usando um adjuvante meu e baixo pH. Se o meu adjuvante baixo pH, eu vou lá, puxei o adjuvante que ele usou na água, puxou o pH para 2. Eu vou botar um produto com pH 11, será que não vai dar incompatibilidade? Nós estamos vendo assim, ó, hoje tem produtos que nós estamos fazendo as simulações de calda, tem uns que está elevando a temperatura da água para 68 graus. Imagina a reação química que está dando isso aí. Por quê? O cara está usando adjuvante com baixo pH e larga um produto com pH alto em cima. Já? Pau. Então, o que nós estamos fazendo? A ordem que nós estamos usando, e aí, por experiência, vamos dizer, de fazenda eu fazia isso. Depois, pela vida profissional, nós estamos fazendo por pH e tem resolvido o problema. Então, a ordem é o quê? Tu mediu o pH do produto puro, coloca ele na água. E aí você define pH do alto para o baixo, de preferência do alto para o baixo. Ou, se não, do baixo para o alto, dependendo do que tu está usando adjuvante. E como você falou em adjuvante, se o meu adjuvante ele tem um pH um pouco menor do que algum dos produtos que vai na calda, eu coloco ele primeiro para condicionar a calda ou eu entro com esse produto que tem um pH mais alto? Em primeiro lugar, seguindo essa regra, eu tenho que seguir essa regra ao pé da letra ou eu posso fazer essa alteração? Vamos lá. Primeiro lugar, esse adjuvante, qual a função que você comprou para ele fazer? É proteção de gota? Eu posso seguir na ordem. Agora, a minha água tem problema e eu usei o adjuvante para tirar a dureza dessa água, aí eu tenho que seguir o adjuvante. Senão, pode ser o adjuvante lá no final, ou na ordem que for o pH dele, pronto. Mas é pH, porque senão dá reação. Não adianta, pH influencia diretamente na reação. E dá a reação química e se transforma em física e dá incompatibilidade. Quer ver isso? É glifosato 2,4-D. Coloca ele pelo indutor de produto. Coloca primeiro o glifosato e depois coloca o 2,4-D atrás e não deixa limpar o teu sistema ali, não dá pau, por causa da alta concentração. Já começa dali, tranca tudo, né? E aí, como que você fez? Você começa a ver isso aí. Então, aí faz diferença. Tem três coisas que eu aprendi na química, né? O que interfere numa reação química? São três coisas. O pH, temperatura e pressão. A pressão não muda, teoricamente, porque a gente está aqui. Agora a temperatura muda. E aí, vamos lá, pega aqui na Bahia sempre beleza, mas lá no sul. Então, de manhã cedo você vai aplicar, tu aplica de tarde e não dá problema na calda. De manhã cedo dá problema na calda. E o que é, então? Temperatura da água. Solubilidade muda. Então, tipo assim, o que tu vai fazer? Eu vou esperar esquentar a água? Não sei, né? A gente tem que pegar e entender que talvez alguma coisa vai ter que ser cuidada nessa história de temperatura. Mesma coisa que tu falou de um produto. Tem produto que esfria a água. Principalmente nitrogenado. Né? E aí, daí tu mudou a temperatura da tua calda. Muda tudo. Muda tudo. Muda a solubilidade do produto. Infelizmente, aí a teste de garrafa é fundamental para você entender isso. E num primeiro momento um pouquinho mais difícil, mas depois você aprende, tu começa a ser natural. E aquela história, Romulo, eu sempre fiquei preocupado na fazenda, porque eu não gosto de peão, assim, do jeito de peão de prefeitura, que um trabalha e 5 olha. Né? E eu sempre falava o seguinte, cara, quando eu chegar perto, pode estar tudo, se eu estiver longe, pode estar tudo dormindo. Agora que eu chegar, se levante e comece a andar. Né? Então o que eu fazia? O que eu vou fazer quando chove na fazenda? Não dá pra nós ir pra roça? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o teste de garrafa quando chove. Pega lá tudo e começa a testar. Tem tempo ali, junta todo mundo, um abre uma coisa, outro abre outra coisa, junta todo mundo, bota todo mundo pra funcionar. Não é só o aplicador, duvida, chama até a cantineira se precisar. Entende? Então, pega nessas horas e faz os testes de garrafa para as 5 aplicações que você vai fazer. Os produtos estão tudo lá no barracão, tem tempo, né? Faz lá uma pipoca, sei lá, e vai lá fazer teste de garrafa. Simples assim, né? Então acho que é bem importante. Mas então vamos lá, tu falou de pH. Veja a importância de um pH que tu tá fazendo. Que custa R$1.600, os bons, né? E não vai naqueles do Mercado Livre. Já vamos falar assim, ó. Naqueles do Mercado Livre, aquelas coisinhas lá, é melhor as fitinhas de piscina do que aqueles lá. Vamos deixar bem claro, Romulo. Aqueles de R$200, R$500, não compra. Tá? Não compra. Até dentro do curso a gente mostra isso, né? Tem uns lá que é com a ponteirinha de... com o eletrodinho? Pronto, é isso aí. Não adianta. Uma coisa que eu aprendi com o Rômulo também foi quando você vai fazer um planejamento para a safra,
você presta atenção, né? O produtor presta atenção na hora da compra, qual o pH do meu produto. Quem olha para FISP, quem olha para FDS agora, né? Sim, porque igual vocês falaram antes ali, tem esses glifosatos agora que tem pHs diferentes. Então, eu quero usar um octaborato para condicionar minha calda, mas eu vou usar daí o glifosato com pH de 4,5 ou o de 6. Isso interfere, não interfere? Não, e vou te falar mais uma. E essas empresas de genéricos chinesada aí, que vem um lote com pH 4, Sim. o mesmo produto, e outro vem com pH 6, porque tu sabe que a qualidade é muito pior. Então, meu amigo, não tem jeito. Quer pagar barato os trem, vai lá e começa. Agora, uma empresa séria, idônea, já de mercado, que geralmente cuidam disso, né? E a gente sabe que tem muita coisa aí, que tem... Cara, tem cada marca que apareceu... E o nosso Mato Grosso lá, pelo amor de Deus, mas tem marca naquele estado lá. Acompanhar os nomes. Não dá pra... E tem cada coisa que vem, Romulo, que santo Deus, né? Sim, eu vejo assim, todo dia tem gente ligando, né? Romulo, eu quero botar tal produto aqui, me ajuda aí, como que eu faço? Aí quando você vai cara, eu quero ver a ficha, a FDS e o FISP. Não tem, cara. Tu não acha. Esses chineses, poucos você acha isso. E aí que base você tem? Eu digo, cara, liga para quem te vendeu esse produto e pede para ele a FDS ou o FISP. E os caras ligam, Romulo, o cara não sabe o que é isso. Pede para alguém. Explica aí o que é rapidinho. O que é? É uma ficha que vem... ficha de... Assim, que tá lá no Ministério da Agricultura. No Ministério da Agricultura, tu entra no site e bota lá a ficha FDS do produto. Ou ficha FISP. É ficha de informação de segurança de produtos químicos. Ela era antiga, agora só se chama ficha de segurança. Então lá consta, no item 9 até, o cara só vai direto lá. Abriu a ficha do produto, olha a data da revisão, que está em cima ali, que é importante, e vai lá no item 9. Lá está pH, densidade, KW, toda a informação do produto lá. Pronto. KW aí, mais uma hora de podcast. Aí, Romulo, então avaliando o pH, nós temos pelo menos 3 pontos positivos, vamos falar assim. Eu consigo evitar uma incompatibilidade física no meu tanque. Pela sequência de mistura. Eu previno uma possível fito na minha lavoura. E também, uma das assim que você fala bastante, que eu vejo que é muito importante, é eu identificar, eu consigo através dele e da densidade do produto também identificar se o produto é falsificado ou não. Ou se tem alguma alteração. Se tem alguma alteração. Então eu vejo assim, é uma segurança pro produtor. Já está o nome, ficha de segurança. Tem mais algum benefício, assim, nesse sentido que você queira? Eu acho assim, esses 3 fatores são os cruciais. Os cruciais. Eu acho que assim, muito obrigado. Eu tô aprendendo. Olha aí, desaprender para aprender, sempre aprendendo. Eu acho que o principal do pH hoje porque a cauda, ela é o nosso problema. Sim. Né? Não só que às vezes dá o problema visível, mas também tem o problema que a gente não enxerga. É igual a fome oculta dentro de uma planta. Tu olha lá, ela não tem sintoma nenhum, mas ela tá com fome oculta de cobre, por exemplo. Isso como é que tu sabe? Só fazendo análise de folha. Sim. Entende? Então é isso que, de novo, a gente tem que aprender a medir o pH da cauda. É isso. Então acho que pensando em cauda, que nós estávamos falando, então tá, pH. Então o próximo passo seria, então, sequência. pH. Botou o pH. Mas então o pH baseia a nossa sequência. E eu acho que é isso pra gente não ter problema. E dê preferência do alto por baixo, sair as reações e pronto. Então, e testa, não tem receita boa. Acredito que para encerrar o assunto do pH, é uma pergunta que sempre vem. Qual produto que eu uso para mim elevar ou para mim reduzir? Para mim diminuir o pH? Boa, boa. Rapaz... Tem produtos comerciais? Eu acho assim, hoje, para elevar, a gente tem usado muito. Octaborato é muito bom. Boromeia, melhor ainda, né? E é líquido, e é muito mais fácil, solubilidade. Até porque nós pegamos situações hoje de usar octaborato em baixas taxas. Por exemplo, quando bota o pessoal trabalhar com 5 litros por hectare. Quando tu bota octaborato para subir, ele é problema. O boromeia é muito mais prático. Base potássio também sobe. Aí vamos lá, para reduzir. Eu tenho feito... Fósforo, nitrogênio, vinagre, Coca-Cola. Aí, não emenda, não bota que boa também, né? Assim, não, que boa não. Esses dias eu pedi para um cara entrar em contato com você para confirmar sobre a Coca-Cola. Coca-Cola, hoje é o grande desgaste da Coca-Cola, o que é? Não é o açúcar. Ácido fosfórico. É o pH. Ácido fosfórico. O maior problema da Coca-Cola é baixar o pH do nosso sangue. Isso. É esse que é o grande detalhe dela.
E a Coca-Cola nós temos pego O bom é que limpa tanque. Limpa tanque. Viu? De 2,8 a 3,2 nós temos pego a Coca-Cola. E resolvido muito problema. Só que a Coca-Cola é R$15 o litro, rapaz. Pega outras coisas, é R$2, R$3, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá, mas é importante isso mesmo. O octaborato, Gerson, foi boa a tua colocação, porque eu penso, pô, o boro em si, seja octaborato, boro mesmo, pô, é 2 coelhos mortos com uma paulada. Sem dúvida. A gente adequa o pH, só que não tem dose, de novo. Não. Depende dos produtos que você está colocando. A dose vai ser 50, 150. Teve uma calda que a gente chegou em 500 gramas. É isso aí. E estamos nutrindo a planta. E aí entra essa situação, né, Leandro? Porque assim, ó, o que nós temos visto? O Jefferson passou por isso na fazenda, né? Octaborato, alto pH, outros baixo. Mais esse. E aí? E aí, o que explica isso? É a mesma coisa sulfato de magnésio. Tem sulfato de magnésio que o pH tá 6,5 e tem sulfato de magnésio que tá 5. Nós entramos até em contato com a empresa, nem a empresa soube responder. Vai saber o que acontece. Por isso que então, vamos lá, vamos medir. Vamos medir. Então vamos lá, calda, isso aí é importante. Então pH, a ordem de mistura. E eu acho que, Romulo, um terceiro que eu acho que a pessoa tem que entender é que calda, quando ela tá pronta ou tá se fazendo, tem que estar agitado. Né? Eu sempre falava assim, quando eu vou lá na fazenda, era assim, ó, pulverizador parado abastecendo não é 1.000 giro, né? É 2.000 giro, é barulheira mesmo. Acelerado, tá abastecendo, tem que estar acelerado. Agitação. É importantíssimo, né, mano? Sim, porque hoje tu pega essas caldas, a densidade estão muito alta, né, Leandro? Tá se subindo muito a densidade dessas caldas por necessidade, tá se fazendo isso. Então, acho que assim, ó, quando se sobe a densidade, é automático. Pega mancozeb, deixa sem agitação. O que vira no fundo? Qual o milagre sem agitação? Porque ele não é solúvel 100%. E aí vai pro fundo. E aí quem que arranca? Então, assim, ó, tem que cuidar muito desse tanque de pulverizador. Nós estamos vendo fito em propriedade nem falo. Por falta de agitação. Não tem agitação, cara. Quanto custa hoje o cara adaptar uma hélice? Quanto custa? Que é um trem que veio da Jacta 1900, mais ou menos, e que depois tiraram e botaram os agitadores, que cai daí o alumíniozinho desse tamanho e tranca o agitador. Tranca o agitador. Quem é que cuida? E aí não funciona, aí não adianta. E o operador não enxerga dentro do tanque. Mas daí tinha uma coisa que eu fazia assim, Romulo, lá na fazenda. Toda hora que chegava o abastecedor e eu tava lá pronto, abria, a gente até colocava, ele tinha que abrir a tampa em cima. O operador... Não aquele operador que chega, estaciona, nem olha pros... E vai fumar. Não sei se vai fumar, mas fica ali no celular, né? Porque hoje o povo fuma menos. Né? Hoje fuma cara, menos. Desce, vai lá... Mas tem acesso à internet e o cara tá lá. Ó, e é importante ter, né? Abre a tampa e vê se os esguichos estão esguichando. Nós tivemos um problema sério na fazenda esse ano com pré-emergente, porque os agitadores estavam trancados, inclusive foi o Gabriel Gustavo. O Gabriel foi lá. Não dava, tava botando fogo nos pulverizadores, né? Gauchada nervosa e era os agitadores. E daí foi lá, adaptou a hélice, pronto, acabou o problema. É isso aí. Então, agitação é muito importante. Desde o calda pronta, é aquela história, motorzinho acelerado. É isso aí. Não tem jeito não. Tá com dor nos ouvidos, bota um fone. RPM, rotação. Tem que ter rotação por minuto, senão não funciona. Pronto. Isso aí. Assim. Parou, é aquela história, parou o pulverizador por um determinado momento. Acelerado. Então, não precisa ser 2.500 giros, mas pelo menos uns 1.800. Isso aí. Ficou a cauda, choveu, vai ficar a cauda dentro, Romulo. O que eu fazia na fazenda? 2 horas da tarde choveu. O que eu fazia com os operadores? Quando dava lá, jantava, chegava lá às 7 horas, vai lá e liga o pulverizador e agita por 20 minutos. Tá, fazer o quê? Choveu, né? Não é culpa de mim. No outro dia, vamos conseguir aplicar de manhã cedo, beleza. Agitando 30 minutos antes de começar a aplicação. Não dá pra entrar, vai entrar só meio-dia. Então, às 7 horas, vai lá e liga o pulverizador e agita de novo. Pra gente não jogar a cauda fora. Mas a gente já perdeu um pouco de eficiência e é isso. Por isso que, então, quando vai fazer as coisas, já pensa, tá vindo chuva? Não tá vindo? Faz essas coisas assim. Então, podemos dizer que pH, ordem de mistura, agitação. Agitação, perfeito. Mas tem mais um detalhe importante. E aí, Leandro, outra coisa, tu falou no pulverizador ficou parado lá. Se eu tenho mancozeb, o certo nas ponteiras das barras, eu quero botar um registro e deixar as barras vazias. Ou com água. Só que a água, se estava pulverizando, não tem como botar só água lá dentro, né? Porque tu pega o mancozeb, ele vai descer, vai compactar. Mas daí tem um adjuvantezinho, moço, que eu conheço, que não tem problema. Tá? Porque pra mim, daí tem a quarta coisa na cauda, João. Desculpa, João. Romulo. É adjuvante. E não são todos iguais. Não. Tá? E eu choro, esperneio, faço o que quiser, tá?
Quem quiser depois pergunta aí, não vamos falar o nome agora aqui, mas que eu conheço, né? Talvez tenha mais, mas que eu conheço. Hoje tem um que, cara, é aquela história seguinte. Conta uma história, Romulo. Um dia, tem dois, na verdade, que eu gosto muito. Furou a mangueira e eu vim na casa das mangueiras aqui comprar e eu trouxe um pedacinho da mangueira pra ver. E daí o cara até gozou comigo, mas isso aqui não tá sendo pulverizado, não tá usando mancozeb. Ele falou assim, moço, tá usando mancozeb sim, mas tava limpinha a mangueira. Só que, né, tinha o capricho seguinte, primeiro esse adjuvante é muito bom, e segundo acabava a aplicação, não importa se era 8, 9, 10, 3 da manhã, secava o tanque, botava a água dentro e esguichava. Todo dia. Não ia dormir enquanto não esguichasse o pulverizador todo dia depois. É o ganho operacional depois, né, Leandro? Não adianta, porque senão os caras deixam parado ali, vai secando. É aquilo, não tem solubilidade. O produto vai descendo, vai decantando e vai socando. Socou, como é que sai dali? Aí é aquela história, qual o difícil você quer? É às 9 da noite antes de dormir lá, esguichar o pulverizador ou no outro dia trancar tudo? Que você e aí tem tu começa a pulverizar e tranca. E aí tem que descer, desentupir bico na soja molhada. Então vamos lá, 4 coisas, né? pH, ordem de mistura, agitação e adjuvante. E não são todos iguais, Schwartz e Pernay não são. Quantas funções tem de adjuvante? Uma vez comecei a contabilizar, acho que foram 11. Que é pH, anti-espuma. A história do antideriva, moço, essa não... Umectante, emulsificação, sequestrante. Tem um produto que tem tudo, não? Não precisa dizer o nome. Essa é polêmica. É polêmica, não vamos falar, né? Não, mas tem uns que são bem melhores. Não, são melhores. E é aquela história, porque custam mais caro. E por isso não tem que medir. Cada situação... É aquela história, cara, vou levar um produto que eu vou botar na maquininha de vento. Vou resolver teus problemas. Será que a deriva é problema? E é aquela história do cara, tem um produto que é assim, essa semana o agricultor falou assim, então ele paga um produto que ele paga 80 e tem um que ele paga 180. E ele falou, mas é muito caro. Eu disse, caro, o que é caro? É o que nós estávamos fazendo antes, que nada funcionava e não sei mais o que. Isso é caro para mim. Né? Vamos dizer, gastamos 20 mil a mais numa fazenda de 6 mil hectares. Isso para mim é muito barato. Entende? E aí, Leandro, pensa assim, ó, cara, hoje tem que ver o que tem agregado, tem serviço, não tem, mas pensa assim, eu gastar, tem adjuvante que tu sai de 2 e pouco, 3 reais por hectare a 12. O que é 13 e pouco? O que tu ganha com aquilo? E o que tu paga a 12? O que vem agregado nele? É aquela história, e a eficiência? Eficiência. Do que tu tá aplicando? Cara, você tá largando lá numa aplicação, às vezes, R$250 numa aplicação. Aí você tá gastando R$10. Aí tu vai dizer, não, vou gastar 5 num adjuvante peba. Vamos pensar assim, ó, daí tu vai gastar... Cara, não consigo. Sabe, eu tô falando bastante coisa hoje, assim, porque é pra cutucar mesmo. Sem dúvida. Tem que ter mais critério em definir o que é caro ou não. Vamos se acordar, cara. Vamos parar de falar mal do Lula, do Bolsonaro e vamos se acordar, cara. Vamos fazer as coisas, depende de nós, cara. O que está na nossa mão? Porque o que não está na nossa mão, Romo, que esteja na mão de Deus, né? Mas o que não está na nossa mão não tem jeito, cara. Não adianta nós tomar remédio, não adianta nós... Cara, não dá. Agora o que está na nossa mão. É isso que eu vejo. Tudo está na nossa mão. E daí eu vejo que, daí sim, né, Romo, a gente ir pro final, acho que agora, eu não sei, tem mais alguma coisa, mas eu acho que ficou muito legal isso aqui. Todo esse negócio que com certeza vão ter que fazer... dividir em duas partes. Depois então vai ter o primeiro e o segundo. Mas mais alguma coisa que você acha muito importante, Romo, na tecnologia de aplicação? Não falamos de a ponta. Sim. Eu acho que assim, Leandro, é uma coisa importante falar, porque... Acho que tem uma. Todo ano agora. roda e a gente vê fito nas lavouras por falta de limpeza. Aí a culpa é tudo do Flumizinho. A culpa toda é do Flumizinho. A culpa... Ou do Cletodin. Ou do Cletodin. Na verdade, da nafta, né? O Cletodin é o que mais tá pagando o preço. Agora, o cara usou óleo lá com o Flumizinho e vocês vão ver o seguinte, ó, se preparem. O que a gente tá vendo? Uma mistura de flumioxazina com trifluralina. A trifluralina, nela fica grudada, porque o KW dela é mais baixo ainda, mais alto do que o do flumioxazina. Da flumioxazina. E a flumioxazina fica aderida a ela.
Tu lembra o tempo da trifluoralina? Quantas vezes depois tu pulverizando saía aquele amarelão dela? A gente, né? Que eu tapava a trifluoralina de CBT, moço, eu ficava uma semana amarelo, porque não saía. Porque a nossa pele, ela é orgânica. É, orgânica. É, moço. E tem óleo. E tem óleo. CalW ligado ao óleo. CalW é uma outra coisa, né? Quem quer entender o que é CalW, entra na raiz da solução que a gente explica. E aí, gente, tá ficando aderido. E aí tu pega nossos tanques. Como que é nossos reservatórios pulverizador? Aquilo fica aderido. Aí, não, tem um quebra-onda lá no pulverizador. Teve uma situação, o cara fez a aplicação, o Rômulo ficou todo aqui. E eu fui lá na fazenda. Chegamos lá, quando eu pedi para os guris, a primeira coisa, arranca esse quebra-onda, que todo pulverizador tem aquele bocal para dentro ali, né? Uhum. Tira isso aí, isso é um quebra-onda. Tira para nós ver como é que tá ao redor. Cara, quando tirou aquilo lá, o cara diz, meu Deus do céu, Rômulo. Digo, quanto produto tem aqui? Tu imagina agora tu usando um cletodin com óleo que vai solubilizar a flumioxazina mais a trifluoralina, o que vai fazer na tua soja? Diz ele, Jesus amado. Aí começamos a abrir. E hoje tem as escovas de ordenhadeira, né? Quanta fazenda, quanta propriedade tem parada aquelas escovas que se usava nas ordenhadeiras para limpar. Cara, pega aquilo lá e bota no pulverizador. Mas eu vou te falar uma coisa seguinte, é muito mais simples que isso, se não quiser escovar. Cara, faz o seguinte, bota água, aumenta o pH com o octaboroto, bota óleo, deixa do dia pra... Eu nunca mais tive fito de flumioxazina nesse sentido. Sim. É simples assim. Mas só que daí na mistura, Leandro, o que é o pior? A flumioxazina em pH 8... tu perde a molécula em 40 minutos. Não, mas tudo bem, vamos pensar na limpeza do tanque. Sim, ajuda muito, tá, Leandro? Agora, quando você misturar a trifluoralina, tem que ser pH baixo. Ah, certo. Para eliminar a trifluoralina. Tá. Porque ela tá segurando a flumioxazina. Entendi. Eu até tô vendo assim, fui atrás de pesquisa para nós usar uma luz ultravioleta que elimina a trifluoralina. Vamos ver se vai dar certo. Testar. Pesquisa. Aí vamos pra pesquisa pra não ver, porque o troço tá feio. Gerson, lembra de mais alguma coisa ou não? Eu acredito que é isso. Eu acho que pra finalizar, só uma dica mesmo, assim, ó, de tudo que a gente falou, né? Vai lá e olha a máquina, né? Pressão, fluxômetro, válvula C, não sei mais o que, misturador no avião. Olha a máquina. Porque às vezes nem a máquina tá tudo desregulado, né, Ron? Sem dúvida. Bico de tudo quanto é, de tudo quanto é vazão, fluxômetro errado. Válvula que não abre direito, tem um monte de coisa que... A gente ficou o muita hardware coisa sem falar, mas o principal é isso aí. Porque... A máquina é problema, né? Se tu não agitador, por exemplo. É isso aí, tu não tem agitador, tu não tem direito assim, ó. Porque, Leandro, a máquina, tu pode ter um bico com desgaste, a máquina está programada a botar litro por minuto. Se tu tem um bico com desgaste e está largando mais, ele vai compensar nos outros. Então, ela é litro por minuto. Quem cuida do bico? Quem cuida de ponta de pulverização? Quem troca? Então começa coisa simples. Aí que vem os detalhes que aí não precisa nem falar. Tu chega em propriedade, é um carnaval, né? Tem um bico cada cor. Aí nem se fala o que está acontecendo lá. Quem está medindo o tamanho de gota? Simples assim. Eu acho que é normal mesmo que tenha gente que hoje tenha os bicos tudo certinho, mas fez um ano, né? Volta e meia vai lá e faz, troca as pontas todo ano, cara. Ou a cada cultura, chegou na soja, acabou a soja, troca. Né? Ou quer medir para fazer bem direitinho e tal, mede e tu vai ver, dá para aguentar, não dá para aguentar. Mas daí uma ponta que, nem sei quanto custa uma ponta na média hoje, uma ponta boa, Romulo. Bota aí R$50 no máximo. Leandro. Quantos mil passa numa ponta? Aí, tá louco. 20 mil por bico hoje. Leandro, passa. Hoje a conta eu duvido que baixe de um custo de um carro popular por bico. Que eu tenho feito nas fazendas. Exatamente, por ano, né? E o carro popular não é mais o carro de 20 Isso nós estamos falando de soja, se nós for falar de algodão, então nem, né? Ixi, mano. Tá. Acho que um detalhe, que já que você perguntou, papel hidrossensível ou espelho? Já que a gente fala em medir, né? Pra medir. Não tem. O espelho, tu tem um visual. E espelho é uma superfície plana que se você está usando algum produto que quebre tensão, vai ficar uma cobertura fantástica. Agora você quer medir... Como que tu vai medir no espelho? Tu vai dizer qual o tamanho de gota e quantas gotas tem. Papel sensível. É difícil? Cara, mas qual a alternativa hoje no campo? É aquela história entre você ter uma teoria que tem que ser um laboratório que mede com laser e você ir lá no campo e botar no campo. Cara, bota um papel, pelo menos tu sabe o que está acontecendo. É a mesma coisa que a gente fala sobre a questão de avaliação do pH, né? Aferição do pH. Se eu não tenho o pH na mão e tenho a fitinha, é melhor com a fitinha do que nada. Sem dúvida. Melhor o espelho do que
Do que não. Eu faço os dois, tem o espelho e o papel sensível. Mas o papel é muito mais... Use luminol. Sem dúvida. Ajuda, tudo ajuda, né? Beleza, então vamos lá, né? Depois de tanto tempo aqui, Romo, pro final, né? Eu queria te agradecer mais uma vez e vai pensando numa mensagem, o Jefferson também. De coração, mais uma vez aqui eu vejo que tudo isso aqui que a gente falou hoje foram, se nós juntar tudo aqui, são décadas de experiência, prática, de estudo que a gente conversou aqui, que compartilhou, né? Gratuitamente, né? Vamos pensar assim, quem está aqui no podcast da Raiz da Solução. Eu queria te agradecer, né? Também, eu sei que você sempre me agradece a Raiz, mas a Raiz não é eu, não é o João, não é o Matheus. Hoje ela é um contexto que tem muita gente trabalhando, vários especialistas que estão nos ajudando a chegar no nosso objetivo, que é as 100 sacas por hectare com lucratividade. E para isso nós temos que ser eficiente. E é isso. É muito mais lucrativo colher 100 sacos desde que você seja eficiente. E é assim que você chega lá. Então eu queria te agradecer de coração mesmo pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por realmente querer compartilhar o conhecimento. Eu falo que muitas coisas hoje a gente consegue de sucesso, de produtividade no campo, porque veio do conhecimento hoje teu e da tua equipe, né? Agradecer também essa gurizada que está no campo aqui, que eu vou te falar, são uns batalhador, né? Que alguns a gente conhece pessoalmente, outros não, mas tem uma equipe por trás disso aqui, ou ao teu lado, te ajudando nesse negócio, que faz com que as caudas sejam aplicadas e realmente elas sejam eficientes, cara. Então, muito obrigado mesmo, né? Espero que Deus te dê muita saúde, muito discernimento para que a gente chegue a muito mais longe e que a gente leve essa informação, porque realmente, né, eu sei que um dia a gente vai embora e a vida aqui vai continuar, né? Então a gente deixar aí, ajudou, não importa seja uma pessoa, seja 1000, seja 1 milhão, não importa, tá? Então, agradecer você, agradecer ao Jefferson também, né, por estar aqui, por estar querendo. A gente quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém vai pra roça, ninguém planta soja só porque gosta de soja. A gente quer ser o melhor, mas quer ganhar dinheiro para sobreviver, ter uma vida digna. Felizmente ou infelizmente é o capitalismo, a gente precisa de dinheiro nesse sentido. Então, cara, eu queria te agradecer, e Jefferson, eu vou começar pelo Jefferson aqui, deixar uma mensagem final, e depois o Rômulo termina aí pra gente, dando encerramento. A mensagem que veio em mente é até uma passagem bíblica que fala que o conhecimento liberta o homem. Então, depois que a gente conhece e sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue se livrar até dos picaretas. Então, buscar conhecimento, estudar. A Raiz da Solução está aqui para isso. E nós estamos na mentoria, então, à disposição dos nossos mentorados para poder ajudar em tudo que for preciso. A gente não sabe tudo, mas nós temos a nossa inteligência coletiva, que a gente fala, que está aí os especialistas em cada área. Então, se eu não sei de algo que vá entregar a resposta na hora, sobre pulverização eu tenho o Romo, sobre fertilidade tem você, sobre herbicida tem Gisele. Então, hoje nós estamos numa comunidade que é completa e nós estamos à disposição. E eu agradeço também a oportunidade por estar aqui, Leandro, fazendo parte do time da Raiz da Solução. Agradeço ao Romulo por tanto tempo aí de parceria e tanto ensinamento. E é um cara que nunca se recusou a atender em qualquer hora. Ele sempre fala assim: vou brigar com você, que você só me manda mensagem, você não me liga. Então, se você quiser, me liga aqui que eu já te atendo na hora. Às vezes, mensagem difícil de ver. Então, o Romulo é um parceiraço, está sempre à disposição e a gente está cada vez mais aprendendo mais aí todo dia. Muito obrigado. Acho que, Leandro, assim, ó, primeiramente, gratidão, né? Eu acho que, assim, tenho que agradecer a Deus por ter colocado pessoas na minha vida, né? Igual a vocês, porque eu vejo, assim, se não fosse ter Deus aqui, nós nem estávamos aqui, né? E segundo, acho que o que vocês fizeram, eu falo que tem que ter gratidão a vocês, a Raiz da Solução hoje, porque eu vi uma mudança muito grande nesse Brasil. Eu falo que eu rodo o Brasil todo, né? A gente tá sempre, toda semana tá em algum lugar trabalhando, e eu vejo, assim, uma mudança de conceitos. Primeiro conceito, escarificação, descompactar. Segundo lugar, palhada. Cara, eu esse ano me encantei com a palhada que tem nesse Brasil todo. Todo mundo consciente de usar palhada e braquiária, né, Leandro? Muita braquiária, pessoal usando muita braquiária. Então, muito obrigado.
Eu acho que tem que agradecer a confiança de vocês em mim, né? Porque eu vejo assim, eu não tenho uma formação específica, mas foi a experiência de campo, foi o que eu sofri no campo e hoje vocês deram a oportunidade de eu poder estar falando isso e agradecer a quem usa, né? E eu vejo assim, agradecer aos profissionais que você juntou aqui, Leandro, porque eu vejo assim, vocês estão falando de um ecossistema, realmente isso aqui é um ecossistema e tem que agradecer aos produtores, né? Porque eu acho que assim, os produtores que estão na raiz, os profissionais que quiseram aprender, que estão usando isso e a confiança que eles têm de ligar pra gente, cara, Rômulo, fiz isso. E o melhor de tudo, Leandro, é o feedback. Porque eu vejo assim, nós estamos aqui falando hoje, nós vamos falar nesse podcast e várias pessoas vão ouvir. Agora, quantos vão dar um feedback para nós? O que eles falaram, nós fizemos lá e deu ok. Então, eu agradeço muito isso, porque o feedback é o principal conhecimento. Então, obrigado a todos por isso. Eu acho que, assim, de mensagem, é isso aí. É buscar conhecimento e repassar para alguém isso. O repasse é o principal e feedback. Deu certo ou não deu? Cara, aí é maravilhoso, né? Muito obrigado mesmo, Leandro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar contigo e o Jefferson. Prazer enorme. Valeu, beleza, gente. Então, aqui hoje a gente, como a gente falou no início, a gente compartilha conhecimento, a gente traz dicas, traz desafios, principalmente desafiar. E quem quiser ainda tem mais, né, como que acessa a gente, né? Então aqui nós hoje temos o Instagram Leandro_Solo Fértil, tem a Raiz da Solução, tem o Matheus Barbaço, tem o João Vitor Agro, Jefferson, não vou nem falar o sobrenome do Jefferson, que é Visozinski, então eu já sei falar, né, hoje, mas se tiver que escrever é complicado, mas Instagram como é que é mesmo, Jefferson? É Jefferson Visozinski, é só digitar Jefferson com F só e W. Já e bota um W que vai parecer que é único no Brasil, que são, né, nesse negócio. Rômulo... Batistelli, Batistelli Rômulo. Isso, Batistelli Rômulo, segue lá. A gente aqui, então, se inscreve aí no canal do YouTube aqui da Raiz da Solução Podcast, que a gente vai estar toda hora compartilhando. E realmente, então, né, agradecer a Deus e a todos os agricultores, né, consultores, alguns que querem realmente fazer a diferença no mundo. Siga a gente aí, que a gente, né, não sabe tudo, mas a gente é amigo de quem sabe. Então, né, vamos pensar assim, é assim que a gente cresce. Então, gente, depois de tudo isso aqui que a gente conversou, tanto conhecimento compartilhado, a gente tem que aprender e colocar em prática. Então, como falam os raizeiros, bora pra lida!